Bom, desculpa aí o contratempo aí, nós vamos ter que iniciar aí de novo o webinar, tá? Mas vamos desde o início. Hoje nós vamos tratar do georreferenciamento da terceira norma, onde o DataGeo 6 está com a atualização 7.5.10.3. Em abril nós tivemos um outro webinar com o mesmo tema, um webinar mais aprofundado no assunto. E hoje, como é só para relembrar essa ferramenta de georreferenciamento no DataGeo 6, né, mas para focar, né, para aqueles que ainda têm dificuldade com esse menu. E para aqueles também que queiram adquirir também a ferramenta. O Marcel vai estar colocando para vocês aí. O Marcel trabalha com marketing. O link do webinar que foi feito em abril. Para quem tiver interesse de assistir, ele se encontra lá na página da Lesi no YouTube. Aí você se cadastra também, que vocês vão estar sempre por dentro dos vídeos que estaremos postando. Bom, meu nome é Giana, então hoje eu vou começar com o webinar de georreferenciamento terceira norma do INCRA. Estou com o DataGeo 6 aberto. Vou vir aqui em arquivo, novo projeto. Vou dar o nome. Aqui embaixo o diretório onde o projeto vai estar sendo salvo. Mandar avançar. O passo 2, gente, o passo 3 não irei preencher, porque a gente vai preencher no menu de georreferenciamento, mas se a gente preencher aqui, né, quando nós chegarmos no menu de georreferenciamento, as informações já vão estar preenchidas. Dá avançar e concluir. O próximo passo é essencial, gente. Vir em configurações gerais, na aba de geodésia e configurar essa aba, que sem essa configuração nós não vamos conseguir trabalhar com o menu de georreferenciamento. Então, eu vou habilitar aqui para georreferenciamento poligonal topográfico, sistema geodésico siglas 2000. E o ponto de controle aqui, nós podemos colocar a base do levantamento, né? Hoje a gente vai trabalhar com um exemplo de um arquivo texto que foi gerado pelo RTK. Tá? No webinar passado, nós fizemos uns exercícios aí com levantamento feito com estação e a importação de um relatório do GNSS Solution. Hoje, com a evolução aí da tecnologia, RTK, a gente vai passar a trabalhar hoje com o arquivo texto que é gerado pelo equipamento. Aqui, a latitude e longitude é onde que a gente vai alterar. As coordenadas X e Y nós não vamos alterar, até porque é uma configuração padrão, até que o INCRA também utiliza. Então, aqui a gente vai colocar a coordenada UTM, que eu tenho em mãos. Lembrando que inserir essa informação UTM, o programa ele faz toda a conversão em sistema geodésico local. Então, a coordenada EST 274.442,92. Coordenada norte, posição norte, 7.605.148,54. E a altitude, que é 621,30. Fuso 23, que a gente vai trabalhar hoje, e o hemisfério sul. A altitude média do plano topográfico, vou colocar a altitude
da própria base, não precisa ser uma altitude média, mas sim uma altitude de referência. Então, aqui a gente pode repetir, que é 621,30, e dar um OK. Bom, para trabalhar com o menu de georreferenciamento, a gente tem que criar um desenho, né? Com todo direito aqui na área de trabalho, criar item desenho, ou aqui em cima, esses itens, dá o nome para o desenho. Bom, nós não temos cadernetas, então nós vamos avançar, que a gente vai importar pelo menu de georreferenciamento. Aqui as coordenadas, por questão de configuração, para poder habilitar o menu de georreferenciamento, nós temos que deixar as coordenadas planas. O sistema coordenado TM, fuso 23, hemisfério sul. Então, tomar cuidado com essas configurações padrões também. E concluir. Desenho em branco. Se vocês observarem aqui embaixo, está com coordenadas planas. E aqui na aba de georreferenciamento, nossas ferramentas estão desabilitadas. E para habilitar o menu de georreferenciamento, nós temos que vir da primeira opção, criar ou alterar o projeto. Bom, para preencher essas informações, nós temos que vir aqui nos 3 pontinhos aqui, tá, gente? Bom, com relação às abas que devem ser preenchidas, né? Bom, esse menu foi criado quando era a segunda norma ainda, e as ferramentas ainda continuam aqui, né, como opção para o cliente, para quem às vezes utiliza essas ferramentas para outros fins, não sendo para o GEL da terceira norma. Bom, resumindo, quais abas nós devemos preencher, né, para a gente não ficar, digamos, perdendo tempo, né? Que as abas que são importantes, dos dados do imóvel, né? Onde aqui essa aba de dados do imóvel, onde que tem que colocar os dados do proprietário. Aqui, os dados da empresa, né? Se for o caso para vocês gerarem outros tipos de relatórios, né? Sem ser a tabela do CIGEF, né? Isso aqui não seria interessante preencher. Essa segunda aba aqui do dados imóveis é o dados da propriedade. Tá? Então, o primeiro é o dados do proprietário e esse outro aqui é o dados da propriedade. Bom, dados do profissional, né? Aqui vocês podem colocar as informações, né, do responsável técnico. Aqui a superintendência, quando a gente estava trabalhando ainda com a segunda norma, né, cada estado com o seu respectivo INCRA, né? Aqui das glebas, informações que vocês acham interessante preencher. E a aba aqui de relatórios, né? Essa aba aqui, na verdade, é uma aba principal, né? Para vocês poderem trabalhar com o GEL do INCRA. Bom, o georreferenciamento do INCRA, né? Para vocês utilizarem, para sair com 3 casas decimais depois da vírgula nas coordenadas geográficas, aqui tem que estar com 7, né? A altitude, que é 2, e a área em hectares, que são 4. O RMS, que também utiliza, são 3, coordenadas UTMs, né, são 2. Então, na verdade, né, essa aba aqui é importantíssima. Né? Sem essa configuração prévia aí, vocês não vão obter, digamos, o mesmo resultado que o INCRA vai devolver para vocês. Tá? Então, para poder calcular, né, igual ao CIGEF, vocês têm que realizar essas
mudanças aqui, tá? Então, para só acabar de preencher essas informações, vamos voltar na primeira aba, né, que é o dados do proprietário. A gente pode colocar aqui, ó, a gente pode criar um novo, né, ou buscar o que já tem aqui, ó, na base de dados. No caso, para a gente não ficar, digamos, perdendo tempo com preenchendo. Aqui os dados da empresa, né? Dados do imóvel, que é o dados da propriedade. E o dados do profissional. Bom, essas 4 abas, mais a aba de relatórios. Preenchidas, né? Se vocês não tiverem interesse de preencher essas 4 abas aqui, não tem problema, tá? A tabela do CIGEP, ela é editável. E assim como também memorial descritivo, né? E outros relatórios. Bom, preenchido, a gente pode dar um OK. Se a gente voltar aqui no menu de georreferenciamento, nossas abas estão habilitadas para a gente poder utilizar. O próximo passo é vir aqui, ó, importar pontos, né? O DataGenesis possui as opções de importação, da Topcon, do GNSS Solution, Exuve, da Trimble, GTR Processo. Bom, o que a gente vai utilizar hoje é justamente isso aqui, ó, texto configurável de GPS. Aqui trabalha com RTK, né, com a tecnologia de RTK. Essa seria uma opção para vocês importarem. Então, eu vou buscar as informações coletadas. Bom, aqui a gente vai configurar a informação de cada coluna, o tipo de delimitador que a gente está utilizando é a tabulação, né, que separa cada informação dessa. Então, a primeira coluna aqui, gente, é o ponto visado. A segunda é a coordenada este. Em seguida, né, o sigma da longitude. Norte. Sigma latitude. Altitude e o sigma da altitude. O programa vai pedir para confirmar essas informações com relação ao data, o fuso que vocês estarão trabalhando. Então, é só vocês darem um OK. Então, tá aí, ó, o arquivo feito com levantamento do mercado. Bom, se vocês observarem aqui, ó, isso aqui, gente, é uma estrada, tá? O eixo da estrada. Não é uma estrada, não é nenhuma BR, né? É uma estrada rural mesmo, tá? Então, no caso, não precisa da faixa de domínio, né? Mas vai depender, na verdade, de cada cidade, né? Se tem essa necessidade. Então, eu vou utilizar aqui a polilinha e ligar ponto a ponto.
preferirem, temos a opção de data de auxílio. Estrada. Então, vou deixar habilitada aqui. Camada de estrada. Então, a função do autocroquis, quem não conhece, né? Bom, é interessante se os pontos tiverem sequência, que é mais fácil para a gente trabalhar. Se não, não teria problema. Aqui em ferramentas, autocroquis. Deixa eu selecionar a camada que possui os vértices, né? Estes são os pontos localizados, e essa aqui é do tipo de entidade. Vou colocar uma polilinha, por exemplo. Do ponto 15. Do ponto 26, ele vai para o ponto 27. Então, a gente vai pagar 26,67. Vou de novo mandar localizar. Então, tomar muito cuidado com levantamento, né? Por isso que é mais fácil quando os pontos eles estão em sequência. Vou mandar até o ponto 26 inicialmente. Camada de saída. E o tipo de entidade que é a polilinha que a gente vai utilizar. Mandou ligar. Aí. Os pontos estão ligados. Depois do ponto 26, ele vai para o ponto 67, fechando até o ponto 78. Então, vou utilizar a mesma ferramenta aqui. Vou pedir para localizar. Quando a gente importa esses pontos, ele já vem direto na camada padrão, que é os vértices do tipo N, mas essas camadas vocês podem alterar depois. Então, aqui, ó, como a gente vai trabalhar quando esses pontos vão ter sequência, né? Começa do ponto 26, depois vai do ponto 67 até o ponto 78. Muito fechado. Bom, nossos pontos estão ligados da estrada. Mas aqui está tratando, né? Esse aqui é o eixo, então nós temos que jogar o offset, que é a largura, né, para cada lado. Então, aqui, gente, nós temos a paralela, que a gente vai trabalhar, né? A gente vai especificar a distância. Vamos supor que nossa estrada tenha 3 metros para cada lado. Então, vou jogar aqui aqui, se vocês observarem, utilizei foi a entidade do tipo linha, então a gente vai ter que ligar esses pontos aqui, ó, utilizando a ferramenta Unir. A gente pode selecionar. Então, agora virou uma polilinha. Vou mandar unir de novo para unir essa polilinha com a polilinha de baixo. Então, assim ficaria mais fácil para a gente dar um offset. Então, de novo, aqui a paralela, né, no caso. A gente vai colocar uma distância de 3 metros.
Só que essas informações aqui, né? Nós só temos pontos levantados do eixo. Então, nós temos que mandar gerar vértices, né, das bordas. Então, aqui no caso, a gente vai vir desenho, ponto, vértice, e mandar gerar os vértices da borda. Aqui vai estar perguntando para você se quer inserir ponto gráfico ou topográfico, a gente vai pôr um texto topográfico, e especificar o nome do ponto inicial. Vamos pôr aqui 100, por exemplo, para a gente saber que a gente vai trabalhando com a borda, né? Fica uma numeração diferente. Bom, só lembrando que, né, a gente está trabalhando com pontos topográficos, né? Então, para o menu de gel, né, reconhecer esses pontos, a gente tem que vir em georreferenciamento, editar pontos e mandar georreferenciar esses pontos. A gente pode até selecionar assim, que não tem problema, já que os pontos do eixo a gente não vai nem utilizar, na verdade. A gente vai utilizar somente os pontos da borda para poder gerar as glebas. Selecionado, a gente pode dar um Enter. Ele já até altera o estilo de ponto, ele já reconhece como ponto virtual, que são pontos criados. Quem não tem, para quem tem dificuldade de utilizar essa ferramenta, né, de gerar os vértices, no menu de georreferenciamento tem como inserir ponto, né? Mas esse inserir ponto seria um a um. Então, essa ferramenta aqui, de ponto vértice, seria mais fácil para vocês trabalharem, assim, eles iriam otimizar tempo. Bom, a estrada foi ligada, já foram gerados pontos, os vértices da borda para a gente poder trabalhar. Agora a gente tem que acabar de ligar os pontos, né? Para a gente poder gerar gleba. Como a propriedade está sendo cortada por uma estrada, então a gente vai ter que gerar, na verdade, duas glebas, da parte de cima e da parte de baixo. Então, aqui, como foi explicado no outro webinar, cada confrontante é interessante vocês separarem por polilinhas, porque assim fica mais fácil o preenchimento da informação. Então, vou selecionar a camada aqui, camada para a gente poder utilizar, para a camada de confrontantes, e vamos ligar os pontos. Lembrando que, por medida de segurança, gente, aqui, ó, na opção do engate, que é só clicar com o botão direito aqui, no desenho, vir engate, né, para quem não tem muita segurança com essa ferramenta, é interessante a gente deixar somente o ponto, né, a gente pegar somente ponto. Que aí, posteriormente, eu vou mostrar alguns erros, alguns erros que mais acontecem. Então, eu vou deixar aqui, vou começar a ligar os pontos. Então, no caso, como foi dito, né? Eu vou separar cada confrontante com uma polilinha diferente. Aqui, gente, é o mesmo esquema. Se vocês tivessem a segurança de utilizar a ferramenta AutoCroquis, né? Também existe essa ferramenta, vocês podem utilizar essa ferramenta também, tá? Então, aqui está um confrontante. Eu vou pegar a polilinha de novo e começar a ligar o segundo confrontante.
Aqui, se vocês errarem, gente, o Ctrl Z ele funciona, tá? Então, aqui ele vai até aqui. De novo a polilinha, para a gente começar, a gente terminar com outro confrontante. E ligar até o final. Vem até aqui. Pronto, nós colocamos um confrontante, né? 2, 3, mais a estrada, né? Então, aqui a gente vai vir na ferramenta inserir ou editar confrontante, que a gente vai colocar a informação em cada polilinha. A vantagem é que, quando vocês forem gerar o memorial descritivo, a planilha do CIGEF, essas informações já vão estar preenchidas. Mas nada impede que vocês também preencham manualmente depois. Então, eu vou clicar na polilinha. Vou dar um Enter para confirmar o comando e vou escolher o tipo de limite, né? Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, ser, né? Aqui a gente pode pôr o proprietário, por exemplo, aleatório. A matrícula. Essa informação de comarca, ela não sai, tá, gente, no memorial descritivo, mas o CMS, né, e o SNCR, né, que o SNCR é o código do INCRA e o CESP é o código do cartório, tá? De limite, matrícula, o código do cartório, o tipo de método de levantamento que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui a gente pode colocar um valor para a gente poder trabalhar e um código do cartório, de exemplo. Então, vou pedir para inserir essa linha de confrontante, para poder dividir. Que essa linha de confrontante serve somente para delimitar. Aqui, se vocês derem duplo clique, vocês podem alterar o texto, a altura, tá? Então, de novo, vou inserir informação do próximo confrontante. Vou colocar cerca de novo. Pôr o nome aqui. A matrícula. Aqui, gente, o complementos aqui, vocês podem preencher ou não, tá? Então, aqui, mais outro confrontante aqui, né? Temos que colocar também a informação da estrada, então a gente tem que colocar tanto para o lado de cá, da gleba de cima, quanto para a gleba de baixo. Então, nós temos que colocar aqui, no caso, está confrontando com a estrada. Então, o tipo de limite aqui, a estrada. Largura ou faixa de domínio, né? Igual trabalhando com estrada, poderia ter a faixa de domínio, como é uma estrada não pavimentada, né? Então, não tem essa necessidade.
confrontante natural artificial, né? A gente pode pôr o nome da estrada. Estrada, ou só estrada municipal. Não pavimentada. Então, nós não temos nenhuma informação de proprietário. Vou só mandar inserir. Eu coloco a rotação que eu queira colocar o texto. Coloquei na linha de baixo, vou pôr na linha, coloquei na linha de cima, agora vou pôr informação na linha de baixo. Estrada. Então, a informação da estrada já foi inserida. E para a gente finalizar, vou colocar a informação do último confrontante. Vou pôr cerca também. O tipo de, o nome do proprietário, né? Vamos pôr no sítio. É matrícula. São exemplos, tá, gente? Bom, nossas informações estão preenchidas, né? Aqui, na opção de editar pontos, né? Nós temos a opção aqui de posicionar os textos, tá, gente? Então, aqui a gente pode selecionar mais de um ponto, se vocês desejarem, e alterar a posição do texto. Assim como também nós temos a opção de poder desligar o texto também. Se caso queira ligar o texto. E se caso queiram retornar ao estilo, o padrão que veio. Ele retorna ao estilo. Bom, próximo passo, antes de definir a escala do projeto, a gente vai vir criar gleba. A gente pode selecionar o desenho por inteiro, não tem problema. E clicar na gleba de cima, por exemplo. Dar o nome. Vamos pôr gleba 1. A matrícula. E gerar de novo uma nova gleba para a gleba de baixo. A gente vai pôr gleba 2, propriedade. Matrícula. Então, nós criamos a gleba 1 e a gleba 2. Se nós vimos aqui em gerenciar glebas, estão as duas criadas, né? Então, para editar, né, alterar os nomes, por exemplo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o tipo de levantamento, né? Mas antes da gente colocar as informações, temos algumas observações para colocar, né? No engate, por exemplo, quando eu habilitei, né, de pegar somente o ponto, né, isso é um dos maiores problemas que tem acontecido. O DataGeoSys, ele reconhece os vértices, os pontos que foram inseridos, né?
Se caso vocês não tivessem pego realmente o ponto, né, ou ter clicado em outro lugar, talvez quando vocês viessem aqui no gerenciamento de gleba, vocês encontrariam alguma linha zerada, por exemplo, né, com as informações de latitude, longitude, tudo zerado. Então, por isso que é importante, para quem não tem segurança com a ferramenta ainda, deixa somente no engate a possibilidade de pegar somente ponto, que assim vocês não estariam errando nesse passo. Tá? Então, aqui, gente, eu sei que aqui foi levantado com RTK, tá? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos colocar o PG6, o RTK convencional, né? Esses pontos aqui, né, foram pontos criados a partir do offset da estrada, tá? Então, aqui, se vocês chegarem aqui, ó, selecionar, nós temos a possibilidade de colocar o tipo de levantamento paralela. Então, tem aqui o PA1. E o resto aqui foi feito com RTK. Convencional. Bom, a gente pode colocar aqui, né, o ponto mais ao norte, para ficar mais fácil para a gente renomear esses pontos. Né? Então, aqui, ó, para renomear os pontos, basta a gente selecionar. Só que eu vou parar aqui, por quê? Né, esses pontos de offsets aqui foram pontos criados, né? Como não existe mais o ponto do tipo O, então já subentende que é um ponto do tipo virtual, tá? Então, tomar cuidado na hora de definir o tipo de ponto que vocês vão levar na planilha. Então, selecionei até aqui. Vou pedir para renomear selecionados. A gente vai entrar com o código profissional, o tipo de vértice. A gente vai trabalhar com marcos, a gente vai trabalhar com ponto, né? O ideal é, no serviço de georreferenciamento, vocês trabalharem com o máximo possível de marcos, né? Não trabalhar com somente pontos, né? Você está sempre materializando essas informações em campo. Então, aqui vamos deixar do tipo N mesmo e vou colocar um número. 001, por exemplo. Aqui na estrada, que é verso do tipo V, eu vou alterar aqui, ó. Então, aqui, os versos do tipo M foram até o número 19, então, eu vou mandar continuar aqui, ó. Renomear selecionados, 0020. Começar do ponto 20. Então, é só dar um OK, né? Mas antes, vocês podem mandar renomear no desenho, que esses nomes vão estar renomeados. E vamos digitar a gleba 2. Então, a gente pode deixar aqui ponto mais ao norte, né? Primeiro, vou colocar o tipo de método, né? Que aqui, no caso, foi feita uma paralela, né? Que é o offset. Aqui foi o RTK, o convencional, por exemplo. E o resto aqui foi a paralela também. Então, eu vou renomear os pontos. Então, eu sei que na outra gleba o ponto virtual terminou no ponto 012, né? Então, aqui vou dar continuidade no ponto 013. O marco terminou no ponto 39. Então, eu vou dar continuidade no ponto 40. E o resto aqui é virtual. Vai dar continuidade, o 014. E vou mandar renomear no desenho. Da mesma forma, posso dar um OK e assim confirmar aqui também. OK, se vocês observarem, estão todos os pontos renomeados. Esses pontos da borda aqui, né? Vocês não vão nem utilizar eles, tá?
Bom, configurei, né? Para quem tem interesse de enviar de imediato a tabela do CIGEF, vocês podem vir em relatórios, né? Planilha do CIGEF. Nós vamos selecionar as duas glebas, né? Que as duas é da mesma matrícula, e mandar gerar relatório. Aqui a gente pode dar o nome, né? Lembrando que essa planilha ela fica salva dentro da pasta de projetos do Datas do CIS, tá? Outra informação muito importante, na verdade, é com relação a que tipo de coordenadas vocês vão levar, né? Coordenadas geográficas ou coordenadas da UTM. Porque a gente sempre até porque as coordenadas do UTM está com duas casas, então a precisão é um pouco menor, né? Então, para compatibilizar com o INCRA, o interessante é vocês levar as coordenadas geográficas para evitar o máximo possível de transformações. Né? Coordenadas em geodésico, colocar parte das coordenadas geográficas, né? Se vocês mandarem o TM, né, o programa vai ter que converter isso para geográficas e assim converter para sistema geodésico local. Então, para evitar a quantidade de transformações, né, que o sistema tem que fazer, e também para compatibilizar com o que vocês fizeram no Data GCIS, a gente sempre recomenda mandar a tabela do CIGEP com coordenadas geográficas, não em UTM, apesar do sistema aceitar a tabela com coordenadas UTM. Então, a gente pode dar um OK. Ela demora um pouquinho para gerar, que ela está carregando. Aqui embaixo aparece o processo, né? Enquanto ela é gerada, a gente pode, por exemplo, gerar o memorial descritivo. Só que aqui a gente tem que gerar gleba por gleba, né? A gente pode gerar da gleba 1. Aqui, as coordenadas arbitrárias de origem, não alterando lá nas configurações gerais, vocês não precisam de alterar aqui, tá? Com relação às compatibilizações, o INCRA está calculando a partir de 3K decimais, né, para as coordenadas geográficas, né? E ele remove a casa dos segundos nos azimuths. Então, a gente tem que deixar essas duas opções aqui como verdadeiro para compatibilizar com o CIGEF. Então, a gente dá um OK. A gente pode dar um nome para o memorial, ou aqui gleba 1. Então, está aqui, né? Como vocês preencheram dos confrontantes, essas informações do imóvel, do proprietário, essas informações elas vão estar no memorial descritivo também. Se vocês observarem, o memorial está com 3K decimais para as coordenadas geográficas. O azimuth, né? Ele removeu os segundos. E a distância está com 2 casas. Então, a gente tem que gerar o memorial descritivo da gleba 2 agora. Da mesma forma, do primeiro a gente faz para o segundo. Vamos dar o nome. Então, tá aí da gleba 1 e da gleba 2. E aqui embaixo, gente, está a tabela do CIGEF que foi gerada, né, com os dois perímetros, o perímetro 1 e o perímetro 2. E as informações que foram preenchidas. Lembrando que, como a gente está enviando, né, as informações em geográfico, né, essa opção aqui de meridiano central e hemisfério não fica habilitada, porque só fica habilitada quando a gente está trabalhando com coordenadas UTM, né, então, quando a gente está trabalhando com coordenadas geográficas, a planilha do CIGEF não leva em consideração essas duas informações, tá? Aqui,
apesar do sigma ser igual a zero, nós temos que informar aqui, não podemos enviar essa coluna aqui em branco, mesmo que seja zero, mas tem que colocar 0,00. Tá, gente? Então, aqui no programa, a planilha te dá a possibilidade de editar. A gente pode editar as informações. Da mesma forma, a gente pode colocar aqui também. Também editar para a gente poder validar a planilha. Também a primeira coluna, a primeira linha aqui, ela também está com informação de pontos virtuais. Né? Aqui na aba de identificação, né, uma vez preenchidas, as informações vão estar preenchidas, né, uma vez preenchidas o menu de gerenciamento, ela já vem preenchida. Aqui é matrícula, né? Então, se a gente mandar salvar. Aqui essa BIM do CIGEP, gente, ela está disponível no site, tá? Para vocês adicionarem no seu programa do LibreOffice, né? Lembrando que para gerar a planilha do CIGEP, vocês têm que ter instalado esse software, tá? Porque precisa de um dispositivo para poder gerar essa planilha. Somente esse software consegue gerar no formato .ods, que é o que o CIGEP está utilizando, tá? Então, só esse site vocês encontram, né? No site de busca aí, tá? O LibreOffice. Então, eu vim aqui em CIGEP, mandar fazer a validação, né? Lembrando que isso aí é só uma prévia, né? E vai te informar se a planilha está correta ou não para ser enviada. Que, olha, as folhas período 1 e 2 possuem o mesmo número de parcela e o mesmo tipo de lado, né? Então, a gente tem que verificar aonde que está ocorrendo esse problema. Parcela número 2, né? E a parcela número 1. Da mesma forma, né? Vou mandar aqui. Vou dar validar. Identificação ok, perito ok. Então, a planilha está pronta para ser enviada ao sistema, né? Não vai falar com certeza que você vai obter sucesso, né, na validação no sistema, mas ele te mostra que na planilha em si não tem nenhuma informação errada ou nenhuma informação que esteja dando conflito, como, por exemplo, no mesmo número de ponto, ou alguma informação que vocês não preencheram, né? Então, agora a gente pode definir a escala do projeto, para a gente poder plotar. Então, a gente seleciona a área, vai aparecer essa janela, né? A gente pode escolher o tamanho da folha que a gente quer utilizar, e aqui já te dá a escala calculada e a escala selecionada. Né? Então, vou pedir para inserir a malha de coordenadas, né? Vou dar um OK. Aqui, essa opção aqui, gente, ela é de
Então, já a malha. Tá? E a malha, gente, vocês derem um duplo clique aqui, tem a opção de vocês também poderem trabalhar com malha geográficas, né? Então, vou deixar selecionado geográfica, por exemplo. Então, tá aí, ó. Ela é geográfica. Bom, para cortar essas linhas aqui dentro, né? Como é um bloco, então nós temos que explodir essa malha para a gente poder dar uma parada, né? Nessas linhas do meio. Para quem conhece o trabalho com CAD, é a ferramenta Trim, né? Aqui. Então, aqui eu cortei as linhas de dentro para ficar com o desenho limpo. Tá aí. Para inserir a área, né, em sistemas geodésicos local, as opções de inserir áreas e perímetros, vou dar selecionar todos, né? Da mesma forma, né? Sistema geodésico local, lembrando que esse aqui é só para vocês calcularem em UTM, tá? Como é o nosso interesse é em sistema geodésico local, vou deixar habilitada a segunda opção. Aqui nosso engate a gente pode voltar e ligar ele, né? Deixar todas as opções ligadas. Inserir, por exemplo, planta de situação. Ele já busca, né, a imagem do Google Maps, tá? Tá aí. Quiser imagem de satélite. Só dar um OK. Aqui por questão de resolução da imagem, né? Ela fica branca, tá, gente? Mas ela imprime normalmente na folha. Aqui, inserir as informações, né, cartográficas, né, como a sinote quadrícula. Ele pede para vocês pegarem um ponto aí, né, no caso pode ser da base, que é até melhor, ou o ponto mais ao norte do projeto. Eu já pega o primeiro ponto, marco inicial, 001, e manda inserir. Pode colocar aqui embaixo, por exemplo, as informações cartográficas. Nós temos também a opção aqui, né, de criar planta, né? Essa opção, ela gera como se fosse uma cópia do desenho. Por quê, né? Às vezes se pergunta qual que é a utilidade dessa ferramenta, né? Como o menu de georreferenciamento, né? Ele tem essas, digamos, esse cuidado maior, né? Então, às vezes, para vocês, se tiverem interesse de fazer, digamos, o acabamento do desenho, vocês podem criar essa cópia e deixar o desenho original sem vocês mexerem. E criar essa cópia para vocês
trabalharem, para vocês fazerem digamos, a maquiagem do seu desenho. Então, voltando aqui no desenho principal, né? Temos a opção de mostrar no Google também, né? Temos a opção de fazer a monografia de marco, né? Mas isso era obrigatório quando você estava trabalhando com a segunda norma. Hoje não tem essa necessidade com relação ao CIGEP. E temos as outras planilhas também, né? A declaração de respeito de limite. Essa declaração de respeito de limites, ela de um modo geral, não é aquela separada por confrontante. Se eu mandar gerar, vou gerar da gleba 1, por exemplo, né? Então, tá aqui, da gleba 1. Voltando no desenho principal. Da gleba 2. Assim como também as cartas de anuência também. Esse requerimento para certificação, né, isso era obrigatório quando era na segunda norma também. Então, esses relatórios a gente não tirou da Data Geoscience, que muitas pessoas ainda, muitos usuários ainda utilizam essas ferramentas, né? Essas planilhas de dados cartográficos aqui, lembrando, elas são geradas no sistema UTM, então elas não são geradas no sistema geodésico local, e como foi dito, né, essas ferramentas aqui eram da segunda norma, né, tirando o memorial descritivo, que ele foi colocado para ser gerado em forma do sistema geodésico local, e a planilha do CIGEP também. Então, aqui está a planilha gerada, com as 3 abas preenchidas, né? Bom, gente, com relação ao CIGEP, né, a webinar, ao menu de avistamento, basicamente é isso aí que eu estou passando para vocês, né? E se alguém ainda tiver alguma dúvida, aqui está o meu e-mail para quem quiser mandar, tá? Que eu estarei respondendo assim que possível, né? E agradeço a atenção de todos, né? E por hoje é só. Muito obrigada. Boa tarde.